estão me ouvindo, né? Perguntas muito pontuais e respeito aos demais ministros, deputados. Estou chamando todos de ministros, estou profetizando que depois vocês vão ocupar, quem sabe, alguém no meu lugar já, né? De tantos ministros que eu estou chamando aqui. Só faltam mais 3, mas eu vou ser breve, porque as perguntas são bem objetivas. A deputada Adriana me fez uma pergunta. Como garantir meta zero, que é a pergunta do deputado Cajado, e se tem apoios, eu estou sozinha nisso. Não. Né? A equipe econômica tem foco, é meta zero, é esse o nosso objetivo. E qual é a segurança que os senhores e as senhoras têm em relação a isso? Né? O próprio arcabouço, que diz que se nós não cumprirmos a meta, tem gatilhos impostos para nós mesmos. Não pode dar aumento, não pode fazer concurso público e tudo mais. Então, nós temos que conseguir a meta zero. Tudo mais constante, o ministro da Fazenda tem um leque aí de informações, e o planejamento também, de que nós temos condições tudo mais constante, né? Lembrando que tivemos o caso da calamidade pública do Rio Grande do Sul, para colocar que na vida, lamentavelmente, apesar de tudo, há surpresas ruins, mas tudo mais constante, nós vamos alcançar a meta zero. E o nosso instrumento se chama bloqueio. Contingenciamento. Se tivermos no 4º relatório, no 3º já vai haver, se não comparecerem as receitas. Lá do 4º, o último é 5º? O último é 6º. O último é o 5º relatório. Se verificar que não vai alcançar a meta zero, nós vamos alcançar a meta zero contingenciando ou bloqueando. Despesas, muitas vezes, de investimentos ou alguma coisa que não está sendo, não deu tempo, inclusive, de serem executadas. Essa é a prioridade da equipe econômica, e eu estou falando aqui também em nome do ministro da Fazenda. A deputada também fala das emendas parlamentares. Bom, essa é uma decisão política, né, uma decisão colegiada. Eu só diria que 50% dela é destinada para a saúde, né, e qualquer possível fraude que, porventura, pode acontecer, e é natural, né, que muitas vezes até os parlamentares não conseguem lastrear. Eu sei da boa vontade, interesse de ajudar, mas os parlamentares colocam na mão de prefeitos, né, de governadores, e não tem o controle. Como é que se faz o controle disso? O Ministério do Planejamento não tem capacidade nenhuma. Nós nem podemos, constitucionalmente falando, rastrear essa emenda até a ponta, até a execução. Para isso, nós temos os mecanismos do Tribunal de Contas Estaduais, algumas capitais dos Tribunais de Contas do município, Ministério Público, ação popular, ação civil pública, Câmara de Vereadores e tudo mais para poder... podemos aperfeiçoar? Podemos, mas isso é uma decisão coletiva dos parlamentares. As comissões temáticas, está me lembrando aqui o Paulo, que é da casa, né? As comissões temáticas podem ajudar, inclusive, nessas discussões e reestruturação de possíveis emendas que, porventura, não estejam indo para políticas públicas para dizer esse caso não cabe, não pode ir para tal lugar. Acho até que é uma forma as comissões participarem para proteger as senhoras e os senhores. Olha, não pode colocar emenda em algum tipo de atividade, sei lá, cooperativas, alguma coisa que poderia vir a criar algum problema aí nesse sentido, né? Em relação à transparência das decisões da AGEL, eu sou favorável. Eu só quero dizer o seguinte, que é uma frustração se vocês olharem as atas, porque, na realidade, o grande trabalho, ele não é feito na junta, ele é feito dentro dos ministérios. O meu ministério trabalha uma revisão de gastos, aí a minha equipe fala com a equipe da Casa Civil, fala com a equipe da Fazenda, eles têm uma pré-GEL onde eles trabalham, e depois a gente, já sabendo cada ministro, a gente só vai lá na reunião para ratificar. Então, lá não tem, o trabalho é feito anteriormente, o debate é feito anteriormente. Claro, surgindo algum debate lá, aquilo é travar, aquilo é discutido. Mas sou favorável, não vejo nenhum problema. O deputado Dagoberto falou de uma coisa que os senhores vão ouvir muito. Vamos falar de coisa boa. O Brasil mudou nos últimos 30 anos, eu mostrei isso, falei aqui anteriormente, a geoeconomia do Brasil mudou. O PIB da indústria caiu e o PIB do agronegócio cresceu. Onde está o agronegócio brasileiro? No interior. O agronegócio brasileiro está em Rondônia e no norte, parte do norte do Brasil, está em Mato Grosso Sul, centro-oeste, aqui, Goiás, está no Paraná, interior de São Paulo, interior de Minas, Matopiba, nessa região. O que aconteceu de 30 anos para cá? Enquanto, há 30 anos atrás, a maior destino dos produtos exportados do Brasil era pelo Atlântico, só 2% ia para a China, há 30 anos atrás.
Há 30 anos atrás, nós exportávamos mais para uma ilhazinha do centro, da América Central aqui, né, do que para muitos países asiáticos. Hoje, 1/3 das nossas commodities vão para a China, e nós exportamos mais para o Vietnã do que para a França. Então, quando a gente olha o mapa do Brasil, fazendo lá no esquadro e na distância, o Brasil, que produz, está muito mais próximo da Ásia pelo Pacífico do que pelo Atlântico. Dependendo do local, nós podemos falar em até 10 mil quilômetros de distância menor, via Pacífico. Então, as rotas de integração que eu elaborei, eu não, quem sou eu? A equipe elaborou, né? Eles é que trabalham, a gente que leva o mérito assim de ser eficientes, né? Aí eu falo, mas também tem o detalhe, né? Quando eles erram, a culpa é minha. Então tá tudo certo. Eu também tenho que levar os méritos quando a coisa dá certo. Nós elaboramos as 5 rotas de integração, ouvindo todos os ministros, secretários de Fazenda de todos os estados de fronteira, do Amapá ao Rio Grande do Sul, passando por 11 estados. E vimos que estava fácil, com infraestrutura e PAC, colocar no orçamento lá atrás, quando nós fizemos o PAC, as obras que faltavam, uma pontezinha aqui, uma rodovia ali, um porto, um aeroporto, uma dragagem, uma sinalização, segurança de fronteira, alfândega. Nós mapeamos todas as obras necessárias para 5 rotas de integração. E elas têm condições de ficar prontas, 3 delas até final de 2026. E 2 delas até 28, elas estão no PAC, não vão pressionar o espaço fiscal, não precisa de 1 centavo a mais, e elas vão tornar o Brasil ainda mais competitivo, não só para produtos chegarem no Sudeste Asiático e da China, como voltar de lá para cá. E não é só para a China, Canal do Panamá e América Central também. Lembrando que hoje é o processo inverso. 1/3 das exportações são para a China, uma parte na América do Sul. E, para finalizar essa resposta, essa questão também, nós não podemos esquecer, enquanto o comércio regional da América do Norte é de 40%, só depois eles compram do mundo, enquanto a Europa, o mundo asiático compra 58% entre si e só depois compra do Brasil, enquanto a Europa... Primeiro, o comércio regional da Europa é de 68% e só depois compram, por exemplo, do Brasil, seja por protecionismo ou outra coisa. Sabem qual é o comércio regional da América do Sul? Não chega a 20%. Alguns falam em 14%, outros falam em 16%. Então, olha a capacidade, o potencial que a gente tem de vender para a Colômbia e a Argentina, para não falar nem de esquerda nem de direita. O potencial que nós temos ainda de interligar. Vou dar um exemplo pitoresco, eu acho que isso é interessante, porque as demais respostas são muito curtas. Qual a distância do Peru até Rondônia, em linha? 600 quilômetros. Rondônia compra azeitona do Peru, que, aliás, diga-se de passagem, são uma das melhores do mundo. Como que faz para chegar em Rondônia? Não tem alfândega. Então, vai para o Porto de Lima, essa azeitona, ela vai pelo marítimo, pelo Canal do Panamá, ela desce todo o litoral nordestino, ela vai para Porto dos Santos, ela roda por rodovia 2000, aí eu não sei a distância, não sei se você vai saber, de Santos até Rondônia. Aí ela vai cortar 3.000 quilômetros de rodovia para chegar a azeitona, que poderia chegar por 600 quilômetros. Então, essa é a importância da rota da integração. Estou falando de diminuir preços, de interligar o Brasil com a América do Sul, em cultura, em turismo, em tudo, em comércio exterior e com o mundo. Então, essa é a importância das rotas, é um trabalho do Ministério do Planejamento, que a gente trabalha no quieto, mas a gente trabalha muito, viu, deputado sabe. Rapidamente aqui, a resposta agora é rápida, porque a pergunta do deputado Jonas foi muito pontual. As obras inacabadas foi prioridade do PAC. Todas as obras inacabadas, colocar no PAC. Eu dou um exemplo só, MEC. Tem mais de 3.000 creches, escolas que estavam inacabadas, elas foram para o PAC, porque é isso, é a eficiência do gasto público e é, obviamente, uma forma também de atender as demandas dos parlamentares e tudo mais. Então, é via PAC, nós estamos muito atentos a essas obras, até porque teria até responsabilidade depois, administrativa, criminal, em não acabar essas obras, porque é dinheiro público. Em relação
a proposta sobre o profissional da saúde, quando está em 100% de atividade, estar na verba da educação, ou até vice-versa. Eu gostaria de conhecer seu projeto. Isso pode resultar na nossa